E aí, gente, tudo bem? Eu sou Edmilson Paixão e vocês estão no canal Arte e Ciência. Pessoal, hoje vamos iniciar aqui nosso curso sobre diagramas de fases. Então vejam aí na tela um diagrama de fases. Pessoal, diagramas de fases é a representação gráfica de curvas que representam a separação entre os estados físicos da matéria. Estas curvas representam a separação entre sólido líquido, líquido gasoso, sólido vapor. E aí vamos ver isso aí nesses gráficos, na figura. Observe o seguinte, veja que na figura nós temos aqui um gráfico com 3 linhas vermelhas, 1, 2 e 3, e temos também 2 eixos, esses eixos representados por P em ATM e por T em graus Celsius. Então, olha só, o nosso P, ele é a pressão. Por que pressão? A principal grandeza que faz com que altere o ponto de mudança de estado físico de uma matéria é a pressão. Tudo que nós percebemos no dia a dia sobre o ponto de fusão, o ponto de solidificação, o ponto de vaporização de uma substância, como por exemplo da água, é a pressão condicionada para a gente aqui no seu estado normal, a nível do mar, por exemplo, ou a depender do país onde se mora, onde se vive, que pode representar um valor um pouco diferente. Só que o que a gente vai estudar é algo um pouco diferente. Você vai ver que a depender da pressão que é aplicada naquela substância, o ponto de fusão, o ponto de vapor, o ponto de solidificação, isso pode mudar. É isso que vamos ver no gráfico. Vamos tomar como partida nesse gráfico uma substância chamada de CO2, ou seja, um dióxido de carbono, um gás, né, para o nosso estado natural aqui, ele é um gás no estado físico normal. O que vai acontecer? A pressão em ATM, aqui, ó, em ATM, quer dizer atmosférico. Um ATM é o equivalente, gente, a 760 milímetros de mercúrio, que é mais utilizado lá para aferir a pressão humana da gente ali, da sanguínea, né? Mas comparando, é a mesma coisa, certo? Pode ser usado de um jeito ou de outro, ou até em outras unidades. Pressão é uma das grandezas que mais tem unidades, que são representadas por unidades diferentes. Então veja só na nossa figura. Nós temos aqui 3 linhas, uma chamada de 1. Esta linha vermelha 1, ela é uma curva. Esta curva aqui, veja que eu tenho de um lado um estado sólido e do outro eu tenho um estado líquido. Então, esta curva, ela separa o sólido do líquido. Então, você vai dizer que esta curva é uma curva de fusão. De fusão, porque separa. Funde, né? É a curva que está separando ali exatamente o ponto em que o corpo a uma determinada pressão precisa estar a uma determinada temperatura para se transformar em um estado para outro. Então, tudo que está nessa curva aqui, ele está no momento de separação de líquido para sólido. Por isso, é curva de fusão. Veja, isso aqui é a curva 1. Veja a curva 2. A curva 2, ela transforma líquido em vapor. Vê que está separando aí o estado líquido do estado de vapor. Tudo que está abaixo dessa curva 2, dessa curva vermelha, é vapor. Tudo que está acima aí é líquido. Então, você chama aqui de curva, é uma curva de vaporização. Uma outra curva, que é a curva 3. A curva 3, ela é uma curva que está separando o estado sólido do nosso CO2 aí para o estado de vapor. Então, esta curva aqui ela é chamada de curva de quê? Curva de sublimação. Curva de sublimação. A curva de sublimação é que separa o estado sólido para o estado de vapor, ou vice-versa. E veja que tem um ponto aqui que não está em nenhuma das curvas e está nas 3 ao mesmo tempo. Este ponto aqui ele é chamado de ponto triplo. Por isso que está aqui um T, é um ponto triplo ou tríplice, né? Esse ponto triplo representa as 3 fases aí ao mesmo tempo. Então, é preciso que esteja uma determinada pressão para que ele precise de uma determinada temperatura para estar nesses 3 estados. No nosso caso aqui é o CO2. O CO2 precisa estar a 5 atm
Estando o CO2 a 5 atm, a temperatura dele de mudança para as 3 fases, aí ficar nessa indecisão, o corpo está entre sólido, líquido e vapor, é uma temperatura de menos 56,6 graus Celsius, né? Uma temperatura bem estranha e negativa, porque está falando de gás, né? O CO2. O que vai acontecer? A gente tem outras substâncias, e aí eu vou passar para vocês uma outra substância. Veja que agora a gente trouxe aqui a pressão em milímetros de mercúrio. Eu tenho um valor aqui para o gráfico em milímetros de mercúrio, 760, mas daqui a pouco a gente fala sobre ele. Primeiro vamos rever as nossas curvas. A curva 1 é aquela que transforma sólido em líquido, então aqui é fusão, quando a água está se descongelando, né? Vamos dizer assim. Eu tenho a curva 2 que transforma líquido em vapor. Esta curva 2 é a curva chamada de vaporização. A curva de vaporização. E nós temos aqui a curva 3, que é a curva que transforma sólido em vapor. Esta curva aqui é a sublimação. Além disso, nós temos o nosso ponto triplo aqui, o nosso ponto triplo. Então, tudo que está aqui no líquido, na parte azulzinha aqui, ó, qualquer ponto que você pegue aqui, é a água no estado líquido. Por exemplo, em 760 atm, eu teria que descer aqui para pegar uma temperatura aqui embaixo entre o 0 e o 100. E exatamente isso está no estado líquido. E você pode ver outros pontos aí que vai estar no estado sólido, no estado líquido. Então depende do ponto onde esteja aí neste gráfico, neste diagrama, que está sujeito a uma determinada pressão. Vamos analisar mais um pouquinho. Olha, então se eu tenho 760, vou colocar assim, ó, 760 milímetros de mercúrio, isso aqui é pressão. Essa pressão é 1 atm a nível do mar, certo? Uma pressão de 1 atm a nível do mar, que é 760, eu vou dizer aqui que a temperatura da água, para ela se transformar, pegar o ponto em que ela se transforma de líquido para vapor, na curva 2. Na curva 2, de líquido para vapor. Veja aqui, eu tenho, então, 100 graus Celsius, ó, temperatura vai ser igual a 100 graus Celsius. Para quê? Para você ter o processo de vaporização, vapor. Agora, se eu pegasse vamos pegar outro valor aqui, ó. Vamos supor que eu pegue este carinha aqui, 4,58. A pressão aqui é 4,58 mmHg. Isso eu não vou transformar em atm, porque a gente teria que ver um processo de transformação. Eu não vou fazer isso aqui. O que vai acontecer? Eu teria que fazer toda essa regra de 3 aí e transformar. Mas não precisamos disso não. Eu estou dizendo que nesse processo, a gente tem um ponto triplo aqui, ó, que é 0,01 graus Celsius. Nesse momento, há uma pressão de 4,58, uma pressão muito baixa, 4,58, e a uma temperatura de 0,01 graus Celsius, a água está entre os 3 estados. Ela está entre o estado sólido, ela está entre o estado líquido, ela está entre o estado de vapor. A água está aí tentando se transformar em alguns desses estados físicos. Ela tem que se decidir. Se variar a pressão aqui, ela vai se decidir se se transforma em líquido ou em vapor. Depende muito para onde a pressão vá. Se manter a mesma temperatura e você aumenta a pressão, ó, é provável que ela vire líquido. Esteja aqui, ó, na curva do líquido. Mas veja, se você mantém esta mesma pressão e o que você muda agora é a temperatura, normalmente, aqui, ó, mudou a temperatura. Se você mudar a temperatura e a pressão é a mesma, aí ela se transforma no estado de vapor. Fica aqui na parte de vapor. Certo? Mas isso depende da análise, como você está estudando. O objetivo é entender a curva, entender como ela funciona. E a gente pode só pegar mais um valor aqui para finalizar. Olha, eu tenho aqui a água a 0 graus Celsius. A 0 graus, nós sabemos do dia a dia que isso é a nível do mar, ela está em 760. A pressão normal a nível do mar é 760 milímetros de mercúrio. Então, a água está a 0 graus.
certo? Pessoal, tem muito mais coisa para falar sobre isso, mas nós vamos falar mais adiante quando for falar dos equilíbrios entre as curvas. Aí a gente entende melhor um pouquinho. Sobre o início aí de diagrama de fases, é isso, entender um pouquinho sobre o diagrama de fases, é isso aí. Eu espero vocês na próxima aula.